Vamos falar um pouquinho da eutanásia? Você quer dar algum exemplo, Beca, de algum atendimento, de algum caso? A respeito da eutanásia? Pode ser morte ou eutanásia também. Eu vou falar sobre a eutanásia, então. Tem um caso, dois casos, na verdade. Vou falar de uma cadelinha que estava disposta a aceitar a eutanásia. Se viesse a ser um caso muito grave, a tutora achasse que fosse melhor para os tutores passar pelo processo, né? Não necessariamente por ela, né? E os tutores nem estavam pensando, na verdade, o veterinário que tinha feito a menção, né, talvez de os tutores pensarem na hipótese, né, da eutanásia. E na comunicação com essa cachorrinha, para descobrir o que ela achava a respeito disso, dos tratamentos que ela estava fazendo, do processo que ela estava vivenciando, por que ela manifestou essas desordens, né, no corpo físico. E era a questão que ela já sentia que ela tinha completado os aprendizados, estava assim finalizando, terminando de integrar os aprendizados que ela tinha escolhido a nível de alma, né, de consciência para experienciar aqui. E ela falou que se os tutores achassem melhor, se fosse muito desafiador o processo dela de desencarne, antes de desencarnar mesmo, né, o corpo começa a piorar, as dores, ela aceitaria, sem mesmo os tutores terem conversado entre eles a respeito, sabe? Ela falou, eu dou aval, mas só se for esse caso específico, né? Não se fosse ela ainda estava bem, não tinha tantas dores. Então, eu entendo que os tutores ficam nesse dilema, né? De se faz ou não faz a questão, faz o processo com a eutanásia. Eu acredito que a comunicação facilita muito nessa decisão. Entender o que a consciência daquele ser quer passar, porque a maioria das comunicações que eu, pelo menos, fiz, eles não gostam de passar pelo processo, não é algo que eles estão sempre dispostos, e foi, acho que, dois casos que eu tive onde o ser expressou que se fosse pelos tutores, eles aceitariam, né? Então, acho que a comunicação facilita muito na decisão, e o tutor não criar remorso, nem culpa, nem arrependimento, né? Tanto se for optar por sim, dependendo da resposta da consciência daquele ser, quanto para não, para talvez até ressignificar, né? Às vezes os tutores acham, muitos veterinários acreditam que é a melhor coisa a ser feita, né, dentro da ética, mas quando a gente conversa com a consciência deles, não, eles estão escolhendo aquele processo, é importante para eles aquele processo. Então eu vou dar um exemplo de um gatinho, que é o gatinho Jim, o Jim, né, e os tutores, novamente, não tinham pensado na hipótese da eutanásia, e na comunicação com ele, para entender como é que estava esse processo, se ele tinha dores, o que poderia ser feito de tratamento, ele expressou assim, na lata, eu já estou avisando que eu não aceito ser eutanasiado. Pode avisá-los que eu não vou passar por esse processo, porque eu quero morrer lutando, eu quero que o meu corpo lute contra a doença, porque ali tem um aprendizado importante para mim de força. Então, para ele, a força dele era muito importante, ele experienciar essa força do corpo físico dele, resistindo, sabe? E estava muito entrelaçado com o que ele estava ensinando aos tutores, né? Uma troca de ensinamentos ali. E ele usou muito o arquétipo do tigre, ele pedia até para eu falar para os tutores pensarem nele como um tigre. Então, o arquétipo do tigre é força, é ir adiante com as suas decisões, né? Vai ter coragem de ir adiante com a sua escolha. Então, ele até pedia para os tutores integrarem essa energia. E passando isso para os tutores, ficaram, assim, mais do que nunca certos de que a eutanásia não era o caminho para eles, muito menos para a consciência do Jim, né? Então, eles ficaram em paz em aceitar que o Jim estava escolhendo passar, seja um processo mais doloroso ou não, porque às vezes pode ser uma morte, às vezes até rápida, né? Nem sempre chega a ser se arrastar, assim, né? Que eu sei que os tutores passam pelo sofrimento. A gente entende a perspectiva que os tutores estão vivendo também, né? A gente sabe que é desafiador, mas é muito importante, eu acredito, respeitar a escolha que aquela consciência está fazendo. É muito legal, porque a gente não generalizar, falar, eles não ligam, ou eles não gostam, então a gente entende aquele indivíduo, né? Tem indivíduos, Sim. muitos que não ligam, eles gostariam, se eles pudessem escolher, eles prefeririam que não fosse feita a eutanásia, porque até o último momento é um momento de aprendizado, e às vezes o aprendizado principal é o último momento, como você deu o exemplo da força. Então alguns não ligam, preferem que não, mas se o tutor entender que é melhor para ele, ok, eles ligam, eles não gostam que
se foi para, tá difícil cuidar, então pronto, fez, né? Uhum. Mas alguns ligam, alguns realmente não querem, né? Mesmo que o tutor entenda que é melhor, ele está sinalizando, falando, não quero, como você falou. Então, é só se comunicando para saber o que o outro pensa, né? Eu sei de um caso de que uma cachorrinha não queria, mas ela não estava fazendo passagem, começou a ser difícil por uma questão da relação com a tutora, e aí ela falou na comunicação, falou, olha, agora está sendo pesado para mim e eu gostaria daquele procedimento para me auxiliar a ir embora. Então eu sei de um caso que foi pedido pelo outro depois de um tempo, falou, não estou conseguindo mais fazer a passagem, então eu estou precisando desse auxílio. Então a gente precisa se comunicar para saber tomar essa decisão. O que hoje a gente percebe, e é uma dúvida da Débora, falou que a cachorrinha dela não quer morrer. Tem vários fatores envolvidos. Tem que ver com ele se ele realmente quer morrer, né? Como a Beca disse, um exemplo. Às vezes ele não é o momento ainda, ou às vezes já era para estar fazendo a passagem e não está conseguindo, então pode ter algum ruído nesse momento, né? E aí, dentro do que a gente trabalha, a comunicação e o Theta Healing pode ajudar a entender o porquê que não está acontecendo o processo. O reiki pode ajudar, porque o reiki vai facilitar o que já era para acontecer naturalmente, e a constelação vai ajudar, porque a constelação vai olhar o que essa morte significa no sistema familiar. Né? O sistema familiar não é só humano. A minha família aqui tem humanos, caninos e felinos. Né? Então, o que a morte significa? Será que no sistema familiar tem mortos que não estão sendo olhados, e aí os animais não humanos sempre morrem? Ou ele não está morrendo justamente para olhar para essa dor que não está sendo olhada no núcleo familiar de outro ser, ele está representando essa dor do outro. Então, muitas vezes, com essas terapias, a gente consegue ajustar e trazer clareza, e aquele ser libera, né? Ele tem o aprendizado dele e ele consegue seguir, fazer a passagem. Então, e aí, nisso, a gente consegue evitar a decisão da eutanásia, porque não é fácil para o veterinário e não é fácil para o tutor, não é fácil para ninguém. E muitas vezes gera a culpa de ter feito ou a culpa de não ter feito. Então, o padrão da culpa, quando circula no sistema da pessoa, vai se manifestar por ter feito ou por não ter feito. Né? Então a gente consegue, com outros cuidados, fazer isso. Né?